Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor esteja com você. No início desta semana, graças a Deus, estamos juntos para bendizer, glorificar e exaltar, adorar o santo e poderoso nome de Jeová, o nosso Deus, em nome de Yeshua, o seu Filho bendito. O nome de Deus, revelado a Moisés no capítulo 3 do livro do Êxodo. Ele diz, eu sou Yahvé, eu sou aquele que sou. Ou seja, Javé, Jeová, este é o nome de Deus. E assim ele quer ser conhecido, assim ele quer ser adorado, assim o Deus poderoso de Israel, que é o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, é assim também que ele quer ser adorado por nós cristãos, povo da segunda aliança, aliança perfeita. O povo da primeira aliança era a aliança imperfeita, selada no sangue de cordeiro animal. Nós somos o povo da segunda aliança, que é a aliança perfeita. Nós somos um povo cuja aliança foi selada no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Jeová, o poderoso nome de nosso Deus, e Yeshua, o nome do seu Filho, Jesus, o nome do seu Filho, Yeshua, o nome de Jesus. Yeshua, que significa Jeová salva, Javé salva. Nome maravilhoso. E é em nome do Deus poderoso que eu oro por você, meu amado, minha amada, e bendigo a Deus, glorifico ao Senhor pela sua fidelidade, pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na Rede Paulista. Muito obrigado assistir o nosso programa Jesus, o Leão de Judá, da Associação Jesus, o Leão de Judá, da Paróquia Anglicana Leão de Judá. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe você. Quero lembrar, meu amado, minha amada, que toda segunda-feira, 19 horas no Clube Nacional, inclusive hoje, primeiro dia da semana, dia útil da semana, segunda-feira, 19 horas, no Clube Nacional, a nossa Santa Eucaristia, a Ceia do Senhor de cura e libertação. Lembrando que a partir desta semana, nós teremos a Santa Eucaristia toda segunda normalmente, e não mais na sexta-feira. Nós passamos a Eucaristia da sexta para o sábado, às 18 horas, no Clube Nacional. Então, todo sábado, 18 horas, no Clube Nacional. Por quê? Porque muitos irmãos estavam pedindo Eucaristia, a Santa Ceia da Eucaristia, no domingo. Então, nós celebramos no sábado à noite, que para nós já é considerada a Santa Eucaristia dominical, porque a partir das 6 horas da tarde já é vigília do dia seguinte. Lembram quando nós falamos que para o povo de Deus, para o povo de Israel, a vigília, as vigílias, na verdade, começa justamente a vigília às 6 horas da tarde do dia seguinte? Então, para nós cristãos, a vigília do domingo começa no sábado às 18 horas, tá? Então, a partir dessa semana, nós teremos a Santa Eucaristia toda segunda, 19 horas, e todo sábado, às 18 horas, um pouquinho mais cedo. Segunda-feira, 19 horas, sábado, 18 horas, no Clube Nacional. Então, você vai poder participar com a sua família, com os seus amigos, em nome de Jesus de Nazaré. E é claro, conheça a nossa associação. Basta entrar no nosso site www.webtvleondejudá.com.br www.webtvleondejudá.com.br. Muito bem, meu amado, minha amada, início da semana. Irmãos, eu estava ouvindo agora há pouco um louvor tremendo da Léa Mendonça, que eu tenho uma admiração muito grande por essa cantora de Deus, a Léa Mendonça, essa levita de Deus, e ela falava justamente a história de Ismael, no novo CD da Léa Mendonça, louvor número 1. Eu ouvi várias vezes a história de Ismael. Quem foi Ismael? Filha de Agar. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos conta que Sarai, a esposa de Abraão, a esposa legítima de Abraão, tinha uma escrava egípcia chamada Agar. No capítulo 16 de Gênesis, do livro do Gênesis, nós temos aqui a história de Ismael, Porque Sarai, até então Sarai, depois, no capítulo 17 do Gênesis, Deus muda o nome Sarai para Sara e de Abrão para Abraão. Até então era Sarai e Abrão. A partir do capítulo 17 é que Deus faz essa mudança do nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Então Sarai tinha uma escrava egípcia chamada Agar.
Sarai não conseguia engravidar. Quando Sarai ficou grávida, está no capítulo 17 do Gênesis, ela tinha a idade de 90 anos e Abraão 100 anos. Então diz a palavra de Deus que a Sarai não conseguia engravidar. E ela permitiu que a sua escrava Agar se deitasse com seu esposo, Abraão, para que ele pudesse gerar um filho. Porque naquele tempo, irmãos, não ter filho era desgraça, era considerado uma maldição. E Abrão, depois se tornou Abraão, Deus ele faz uma promessa no capítulo 12 do Gênesis, que Abraão seria a motivo de bênção para as nações. Abraão, ele seria o pai das nações. Ele teria filhos, mais filhos do que as estrelas do céu, do que a areia da praia no mar. Mas ela não conseguia engravidar Sarai. E diz a Bíblia que Sarai entregou a sua escrava a Abrão. Abrão conhece Sarai. Na Bíblia, conhecer, quando um homem conhece a mulher, significa teve relações com ela, relações com Agar, e diz a palavra de Deus que a Agar fica grávida e dar à luz ao filho a Abraão. Isso está no capítulo 16, no versículo 15. 15 e 16. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Ou seja, Sarai, vendo o sofrimento do seu marido e vendo que o maior desejo de Abrão, até então Abrão, depois Abraão, o maior desejo de Abrão era ter um filho, vendo o sofrimento do seu esposo, Sarai permitiu que ele conhecesse a sua escrava Agar, a egípcia, e assim Abrão gera um filho em Agar, e este filho se chama Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos quando ele, por fim, teve um filho. Não era o filho chamado legítimo, porque era filho de uma escrava, e não era a esposa legítima de Abrão. Mas o que Abrão mais queria era ter um filho com a sua esposa amada, que era Sara. Então, amada, nós temos aqui o início da história de Ismael. Mas amanhã eu vou falar para vocês, contar para vocês o que aconteceu com Ismael e o que Deus fez na vida deste menino chamado Ismael. Teremos agora um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Santo Evangelho do dia, onde seremos alimentados com a palavra da salvação, com a palavra do Evangelho, a própria palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçam aí, voltaremos em breve. Olá, meu amado, minha amada. Vamos agora para a palavra do Evangelho do dia. Vamos lá? Abra a sua Bíblia, acompanhe também a proclamação do Santo Evangelho, tá bem? Vamos lá? Olha, o Evangelho de hoje está em São João, no capítulo 6, versículo 22 ao 29. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 22 ao 29. Irmãos, só uma explicação. Algumas pessoas fazem confusão com o João Evangelista e João Batista. João Batista, ele recebeu o nome de Batista, não é sobrenome. No tempo de Jesus não havia sobrenome. Por exemplo, meu nome, Wilson Vitoriano. Então, meu nome é Wilson, meu sobrenome, Vitoriano. É o nome da minha família. No tempo de Jesus não havia sobrenome. As pessoas eram conhecidas pela profissão, pelo local de nascimento, que é um exemplo, Judas Iscariote, Judas que nasceu em Cariote, na cidade de Cariote. Maria Madalena, porque é da cidade de Magdala. Madalena não é o sobrenome. Como eu falei, não existia sobrenome. Se falava Madalena, qual Madalena? Maria, qual Maria? Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena. O próprio Jesus, Jesus Nazareno. Qual Jesus? O Nazareno, o que viveu em Nazaré. Embora ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas ele é chamado de Nazareno porque durante toda a sua vida o Senhor Jesus, ele viveu na cidade de Nazaré, por isso que ele é chamado de Nazareno. Então, as pessoas eram conhecidas pela profissão. José, o carpinteiro, diz o Evangelho de Marcos capítulo 6. Ah, ele não é o filho do carpinteiro, de José, o carpinteiro? Qual José? O carpinteiro.
Então, pela profissão, pelo local de nascimento ou pelo nome do pai. Quer um exemplo? Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. Jesus estava saindo da cidade de Jericó quando o cego Bartimeu, o cego, nós não sabemos o nome dele, mas sabemos que aquele cego, aquela pessoa, aquele cego era filho de Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Na verdade, Bartimeu não é o nome do cego. É a referência à sua origem. Então, João Evangelista e João Batista. Nem Batista é sobrenome, nem Evangelista é sobrenome. Era João, que era um nome muito conhecido na época, muito falado, muito comum no tempo de Jesus. Yohane. Então, qual João? O João Batista, ou seja, aquele que batizava nas águas do Jordão, o batizador. Daí vem João Batista. João Evangelista. Qual João? João que escreveu o Evangelho, ou seja, evangelista, né? João Batista era parente de Jesus pelo lado materno, filho de Zacarias e Isabel. Isso está no capítulo 1 de Lucas, filho de Zacarias e Isabel. Assim, nós conhecemos João Batista. João Evangelista era filho de Zebedeu, foi um dos apóstolos de Jesus, irmão de Tiago. Dos dois, Tiago e João eram filhos de Zebedeu, que não era parente de Jesus. Então, João Evangelista. Então, é apenas uma curiosidade para conhecermos mais ainda a palavra de Deus e como ela foi escrita, enfim, os personagens bíblicos, né? Vamos para o Evangelho. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 22 ao 29. Evangelho de São João, João Evangelista, não João Batista, João Evangelista. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais os teus feitos? Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, diz a palavra santa de Deus, depois daquela grande pregação em que Jesus fala, na verdade é o início da pregação, quando ele diz que ele é o pão da vida, o verdadeiro pão descido do céu. Jesus, ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, e as pessoas estavam atrás dele, não por causa dos milagres que ele poderia fazer, não pela transformação de vida, não pela renovação da fé. As pessoas estavam atrás de Jesus unicamente porque comeram dos pães e dos peixes e ficaram fartos, como ele mesmo diz no Salmo 26. E Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece. Ou seja, do que adianta o homem ter o alimento, o alimento material, o alimento físico, se ele não é alimentado pela palavra de Deus que salva? Então Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, que acaba, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ou seja, Jesus é o pão vivo descido do céu. Nós cremos que Jesus está vivo na Santa Eucaristia. Claro que nós respeitamos todas as tradições cristãs, respeitamos todas as doutrinas cristãs, respeitamos, claro, nós somos uma única família,
vivemos de maneira diferente, experimentamos a fé de maneira diferente, vivemos e professamos a fé de maneira diferente. Mas somos uma única família, essa família salva no sangue do Cordeiro. Mas para nós, Jesus Cristo é o pão vivo descido do céu. Quando nós comungamos, quando nós comemos do pão eucarístico, quando nós bebemos do vinho eucarístico, nós cremos que estamos nos alimentando verdadeiramente com o corpo e o sangue de Jesus, que, como ele mesmo diz, no versículo 26, subsiste para a vida eterna. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, as pessoas iam até Jesus por interesse, apenas por causa do pão e por causa do peixe. Por que você busca Jesus? Qual o motivo de você buscar Jesus? É claro que ele pode multiplicar hoje também, porque ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, como está em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Mas qual é, irmão, irmã, a minha motivação, a sua motivação de buscar o Senhor Jesus? Apenas pela multiplicação dos pães? Ou porque nós amamos a Ele? Ou porque Ele realmente é o nosso Senhor e Salvador? O profeta Abacuque, no seu livro, no capítulo 3, nos fala justamente isso. Mesmo que a figueira não dê frutos, mesmo que não haja ovelhas no curral, eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. Então, que Deus abençoe você. Busque Jesus. Mesmo que você não receba o milagre hoje, busque, continue buscando o Senhor. Pedi chuvas ao Senhor, como diz o profeta Zacarias, no capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor as chuvas tardias, as chuvas seródia, as últimas chuvas da estação. Deus irá fazer a chuva cair sobre você. Tenha certeza, meu amado irmão, minha amada irmã. Foi uma alegria estar com você nesse programa, Jesus Leão de Judá, da nossa associação Jesus Leão de Judá. Lembrando, irmãos, toda segunda e também aos sábados, nós temos a Santa Eucaristia. Segunda, 19 horas, sábado, 18 horas, no Clube Nacional. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.